Boa tarde, professor. Boa tarde, Vitória. Tudo bom? Tudo bem Tudo com vocês? com você? Tudo bem. Maravilha, melhor agora. E aí, pessoal? Estamos chegando na reta final aí do nosso ano letivo, né? Moçada, essa semana aqui, então, pediram para nós fazermos aí uma revisão, né? Então, nós estávamos trabalhando aí com a revisão no caderno de atividades. Pedi para vocês fazerem uns exercícios lá no caderninho de atividades. Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo aquela correção, né? Daqueles exercícios lá no caderno de atividades. Deixa eu puxar aqui. Livro de atividades. Vou ampliar aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Então tem a parte de razão e proporção, né? Nós tínhamos pedido para vocês fazerem. Aí na página 5, tá? Dá para ver, turma? Sim. Então, lá na página 5 tem o primeiro exercício aí sobre razão. Primeira parte. Então, vamos lá. As tabelas apresentam alguns dados sobre a educação em uma cidade. Então, mostra aqui o número de alunos matriculados, o nível de ensino e a quantidade de alunos. No ensino fundamental, ele mostra aqui 9.600 alunos, né? No ensino médio, tem 3.900. Isso para alunos, né? Aí ele mostra aqui para professores. Os professores que atuam no ensino fundamental, tem 648. E no ensino médio, 360. A quantidade de escolas, nós temos no ensino fundamental 48 escolas e no ensino médio 12 escolas. Aí ele pede aqui, né, nos itens abaixo, no item A, escreva a razão entre a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental e a quantidade de alunos no ensino médio. Então, a quantidade de alunos que estão matriculados no ensino fundamental, 9.600, e a quantidade de alunos no ensino médio, 3.900. Aqui é a razão. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, eu tenho 96,39 avos. Obtendo a fração irredutível, né? Basta então você dividir aqui, em cima e embaixo, por 2, ou melhor, por 3, né? Até você chegar em 32 para 13. 32 13avos. Então, nós temos 32 alunos do fundamental para cada 13 alunos do ensino médio. Tudo bem, galera? Podemos ir adiante? Sim. No outro item, ele pede a quantidade de professores do ensino médio e a quantidade de professores do ensino fundamental. Então, também uma razão entre professores do médio e professores do fundamental. Nós temos 360 professores do médio para 648 do fundamental. Dividindo em cima e embaixo, né, para obter a fração irredutível, nós vamos chegar aqui em 5 nonos. Então, você vai dividindo por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, até você chegar em 5 nonos. Ou seja, 5 professores do ensino médio para cada 9 professores do ensino fundamental. Determine a razão entre o número total de escolas e o número total de alunos matriculados. Então, o total de alunos matriculados são 9.600 no fundamental, mais 3.900 no médio, 13.500 alunos. O total de escolas, né, então, os 48, com 12, 60 escolas. Então, a razão entre o número de escolas, 60, e o número total de alunos, 13.500.
60 dividido por 13.500, eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo. É a mesma coisa que 6 sobre 1.350, dividindo por 6 em cima e embaixo, eu tenho 225 avos. Significa, então, que nós temos aí uma escola para cada 225 alunos matriculados. Ok, turma? Sim. Podemos ir adiante? Espera um pouco. Ok. Pode ir, professor? Certo. Aqui no item C, ele pergunta, né, qual a razão entre a quantidade de escolas do ensino fundamental e a quantidade de alunos matriculados nesse nível de ensino. Então, vejam, nós temos 48, né, escolas no ensino fundamental, dividido por 9.600 alunos nesse nível de ensino. Dividindo em cima e embaixo por 48, nós obtemos 1 sobre 200. O que significa, então, essa razão? Significa que eu tenho a cada uma escola 200 alunos matriculados, ou 200 alunos matriculados por escola. Tudo bem, galera? Sim. O segundo exercício, ele pergunta aqui, né? Observe os quadrados a seguir e as respectivas medidas dos seus lados. Então, tem o quadrado A, 12 centímetros de lado, os lados são iguais, então 12 e 12. E o quadrado B, 36, né? De lado, então todos os lados dele têm 36 também. Determine a razão entre a medida do lado do quadrado A e a medida do lado do quadrado B. Então, o quadrado A tem 12, dividido pela medida do quadrado B, 36, é a razão, né? 12 dividido por 36. Dividindo em cima e embaixo por 12, nós obtemos 1/3. Ok? Tranquilo aí, galera? Sim. Posso ir adiante? Pode. No item B, ele quer que você faça o quê? Uma razão entre o perímetro do quadrado A e o perímetro do quadrado B. O perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados, né, do nosso polígono. E como é um quadrado, então, o quadrado A, ele vai ser, então, tem 4 lados, eu faço 4 vezes 12 centímetros, 48 centímetros. O perímetro do quadrado B, ele mede 36, portanto, eu faço 4 vezes 36, 144. E fazendo a razão entre os dois, né? O perímetro do quadrado A, 48, o do quadrado B, 144. Eu vou simplificar isso aqui, chegar na fração, né, irredutível, divido em cima por 48, embaixo por 48 também, e vou obter 1/3. No item C, ele quer que você faça, então, uma razão entre a área do quadrado A e a área do quadrado B. A área é sempre lado vezes lado, né? Então, a área do quadrado A vai ser igual lado vezes lado, 12 centímetros, é a mesma coisa que 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144 centímetros quadrados.
a área do quadrado B, 36 de lado, 36 vezes 36, é a mesma coisa que 36 ao quadrado, 1.296 centímetros quadrados. Fazendo a razão entre ambas, né? Quadrado A tem área 144, quadrado B tem área 1.296, divida em cima por 144 e embaixo por 144, vamos obter 1/9. Ok, galera? Tranquilo até aqui? Sim. Posso ir adiante? Pode. Terceiro exercício, ele fala: Pedro faz esculturas de madeira e de argila. O que ele fala aqui? Deixa eu ver. Na feira da qual participou no último fim de semana, ele vendeu 24 esculturas de madeira e 18 de argila. Escreva a razão entre o número item A de esculturas de madeira e o número de esculturas de argila vendidas. Bom, ele quer uma razão entre as de madeira pelas de argila. Ele vendeu, então, 24... Oi? Desculpa atrapalhar o senhor, só que você pode liberar a Camille, por favor? Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Muito obrigada. Nada. Voltando lá. Então, está aqui nas nossas esculturas, né? Ele quer, então, a razão entre as esculturas de madeira e de argila vendidas. Então, ele vendeu 24 de madeira por 18 de argila. Eu vou simplificar isso aqui, dividido em cima e embaixo, né, por 2, até chegar em 4/3. Tá aí a razão, né? No item B, ele quer a razão entre as esculturas de argila e o número de esculturas de madeira vendidas. Então, aí eu vou fazer o inverso, né? Ele tem o número de esculturas de argila, 18, e de madeira, 24. 18 sobre 24. Simplificando, em cima e embaixo, dividindo por 2, né? Sucessivamente, 3/4. Reparem que essa razão é a inversa dessa aqui, né? Só mudou, né? A razão de uma para outra. No item C, a razão entre o número de esculturas de madeira e o total de esculturas vendidas. Bom, o total de esculturas vendidas foram 24 mais 18, 42. 24, então, de madeira, 18 de argila. Então, a razão entre as esculturas de madeira, 24, e o total que foi vendido, 42, 24 sobre 42. Reduzindo essa fração para a forma, né, irredutível, simplificando ela, vamos obter 4/7. No item D, a razão entre as esculturas de argila e o total de esculturas vendidas. Então, vendeu 18 de argila e o total que foi vendido foram de 42. Dividir em cima e embaixo por 2, até chegar na fração irredutível, 3/7. Ok, galera? Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Sim. Aqui no exercício 4, o que ele pede aqui? Deixa eu subir um pouquinho. Em cada item, transforme as medidas, né? Medidas
de tempo em uma mesma unidade. Em seguida, escreva a razão entre. Então, vamos lá. 1 mês e 15 dias. Bom, a gente pode considerar o seguinte, que 1 mês nós teremos 30 dias. Tá certo? Então, 1 mês e 15 dias, eu vou pegar aqui uma razão, né? Que eu posso criar aqui. Se 1 mês corresponde a 30 dias, se eu pegar, então, os 30 dias de 1 mês com relação a 15, que corresponde a 15 dias, essa razão vai ser 30 dividido por 15. Então, a razão entre 1 mês, 30 dias, para 15 dias, 30 sobre 15. 30 dividido por 15. Isso vai, então, resultar numa razão de 2. Agora, 20 dias para 2 meses, 2 meses eu posso considerar como 60 dias. E uma razão, então, de 20 dias em 60 dias, que são 2 meses, 20 sobre 60. Dividindo em cima e embaixo por 20, obtemos aqui 1/3. Ok? Agora no item C. Um bimestre e 4 meses. Eu tenho que trabalhar sempre numa mesma grandeza, né, para expressar uma razão. Então, eu sei que um bimestre tem 2 meses. E 4 meses corresponde a 2 bimestres. Eu posso fazer o seguinte, então. Se eu quiser trabalhar em meses, eu posso colocar um bimestre como 2 meses e 4 meses. E a minha razão, então, vai ser de 2 meses para 4 meses. 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1/2. Né? Simplificando a fração na sua forma irredutível. No item D, ele coloca 1 ano e 1 trimestre. Bom, podemos colocar isso também tudo em meses, né? 1 ano nós sabemos que tem 12 meses. E 1 trimestre tem 3 meses. Então, a razão entre 12 meses para 3 meses, 12 dividido por 3, portanto, 4. E no item E, uma década para um século. Vamos passar para anos, né? Uma década, então, corresponde a 10 anos. E um século vai corresponder a 100 anos, né? 100 anos. Então, isso é equivalente a escrever 10 anos por 100 anos. 10 dividido por 100, simplifica, né? 1/10. Ok, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Muito bem. No exercício 5, para abastecer um carro flex, Camila colocou 50 litros de etanol e 20 litros de gasolina. Escreva a razão entre a quantidade de gasolina e de etanol. Bom, se ela colocou 50 litros de etanol e 20 de gasolina, a razão vai ser entre gasolina e etanol, 20 de gasolina para 50 de etanol. Então, 20 sobre 50, corta um 0 em cima, corta um 0 embaixo, 2/5, né? Tudo bem, moçada? Sim. Posso avançar aqui? Ótimo. Vamos aqui para o exercício 6. Ele fala o seguinte: observe na tabela a seguir o número de vagas e candidatos inscritos nos cursos de maior concorrência na Universidade de São Paulo no vestibular de 2018. Então, colocou aqui medicina, né, número de vagas.
e o número de inscritos. Aí colocou curso de audiovisual, colocou aqui psicologia, relações internacionais, tudo com relação ao número de vagas pelo número de inscritos. Com base nos dados acima, determine o número aproximado de candidatos por vaga em cada um desses cursos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para achar candidato por vaga, eu tenho que pegar o número de inscritos e dividir pelo número de vagas para cada um dos cursos. No caso da medicina, então vou pegar aqui 16.967 candidatos para 125 vagas, o que me dá 135,7 candidatos por vaga. Para o curso de audiovisual, eu tenho 1.568 candidatos em 24 vagas. Então, eu divido 1.568 por 24 vagas. E eu vou simplificando aqui, dividindo por 2, em cima e embaixo, até chegar aqui em 65,3 candidatos por vaga. Ou bastaria dividir direto, 1.568 por 24. De psicologia, eu pego 2.994 inscritos em 49 vagas. E aí eu divido, 2.994 por 49, 61,1 candidatos por vaga. E relações internacionais, divido 2.178 inscritos para 42 vagas. E eu vou obter 51,8 candidatos por vaga. Vamos ler isso aqui, turma? Tudo bem aqui, galera? Sim. Posso ir adiante? Pode. O exercício 7 aqui do Enem, ele fala: um andarilho subiu uma montanha em uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. O escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. Muito bem. A razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação ao andarilho é de quanto? Então vejamos, pessoal. A razão entre o escalador que subiu a montanha com relação ao andarilho que andou naquela trilha sinuosa, vamos perceber o seguinte. O andarilho, ele andou 100 metros de um trecho e 1.400 metros de outro. Portanto, um total de 1.500. O escalador, ele percorreu um trecho vertical de 400 e um trecho suave de 100. Portanto, 500. A razão entre a distância, do escalador e do andarilho vai ser de quanto? O escalador percorreu 500 e o andarilho percorreu 1.500. 500 dividido por 1.500. Dividido por 500 em cima e embaixo, nós vamos obter 1/3. Portanto, a alternativa aqui, C, 1/3. Ok, galera? Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Sim. Vamos lá para razões especiais. Então, no 8 ele fala: observe o desenho representado na malha quadriculada na esquerda. Então, aqui, na malha quadriculada, eu tenho meu desenho aqui. Ele quer que eu faça o quê? Usando uma escala 2:1, represente esse desenho na outra malha. Quando eu escrevo uma escala de 2:1, significa que o que veio aqui antes é o no final. No final.
transformação que você fez. E o segundo termo significa o início, de onde partiu. Tá certo? Então, o que acontece? Se nós olharmos para a nossa figura, eu percebo o seguinte. No final, eu preciso obter o dobro do inicial. Essa escala 2:1 quer dizer que o meu desenho foi ampliado, dobrou de tamanho. No final, eu preciso ter 2 e no início eu parti de 1. Então, vejam, se aqui eu tenho 4 quadradinhos no início, eu vou dobrar para a escala final, tem que passar a 8. Então, aqui ficarão 8 quadradinhos. Se aqui eu também tenho 4 quadradinhos, no final, eu vou estar ampliando, aqui eu terei 8 quadradinhos. Se eu tenho 2 quadradinhos aqui, na ampliação passarão aqui para 4 quadradinhos. Se eu tenho 2 quadradinhos aqui, aqui eu passaria a ter 4 quadradinhos. E vejam que aqui, ó, neste ponto, ele está distante 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, aqui ele vai ter que estar distante 10 quadradinhos. Eu obtenho esse ponto. E eu vou fazendo a ampliação dessa maneira. Esse outro ponto e esse outro ponto. Todos esses pontos que eu tenho aqui, eu posso fazer uma medida aqui, né? Contando 1, 2, 3, 4. Aqui passará a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto na vertical quanto na horizontal. E aí eu consigo construir a minha figura ampliada, tá? O que representa a escala que você utilizou para construir um novo desenho? Então, vai representar aqui, né? Com relação ao desenho original, eu vou, né, ampliar aqui em 2 vezes. Tudo bem até aqui, turma? Dúvida aqui? Não. Podemos ir adiante? Podemos. Aqui no exercício 9, ele diz, né? A sala de um consultório médico tem um formato retangular e mede 3,20 m por 5,80 m. Para representá-la graficamente, foi utilizada a escala de 1:50. Quais devem ser as medidas representadas no desenho em centímetros? Então, veja, essa escala que foi construída está dizendo que ele vai partir do maior de 50 para chegar no menor de 1. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o tamanho, né, da nossa escala, vamos trabalhar aqui em uma grandeza aí que vai estar na casa dos centímetros. Então, 3,20 m corresponde a 320 centímetros. E 5,80 m corresponde a 580 centímetros. Aí o que eu faço? Como eu vou fazer uma redução aqui, e essa redução é de 1 para 50, eu vou dividir esses valores por 50. Então, divido aqui por 50 e divido aqui por 50. E dividindo essas duas dimensões por 50, eu vou ter 320 dividido por 50, 6,4 centímetros. E no comprimento, 580 dividido por 50, 11,6 centímetros. Então, o seu desenhinho, né, ele vai representar naquela planta, em centímetro, vai equivaler, então, 6,4 centímetros e 11,6 centímetros.
Tudo bem, pessoal? Sim. Aqui no exercício 10, nós temos aqui, Eliana desenhou uma planta baixa na cozinha de sua casa. Ela usou 4 centímetros para representar seu comprimento real, que é de 4 metros. Então, veja, se ela usou 4 centímetros, né, de comprimento real aqui, que é 4 metros tem 400 centímetros. Cada metro tem 100 centímetros, né? Então, veja, se ela usou 4 centímetros, nós vemos que se dividirmos 400 por 4, vamos obter 100. É ou não é? Significa o que, então? Que o valor final que ela atingiu, vamos chamar de 1 centímetro. Para o valor que ela partiu, que seria referente a 100. Então, no final, ela tem 1, e lá no início ela partiu de 100. Ela teve uma redução aí, né? De 1 para 100. Tudo bem, turma? Sim. Deixa eu ir adiante. Exercício 11. Leia o trecho a seguir sobre o carro elétrico desenvolvido na Escola de Engenharia de São Carlos. Carro elétrico da USP em São Carlos pode cruzar o país com R$5. O veículo movido a energia elétrica consegue rodar durante 1h30 com uma velocidade média de 40 km por hora. Recarregar não é problema. Basta usar um cabo para ligar a uma tomada de 110 ou 220 volts. Aí ele pergunta, qual a distância percorrida por esse carro elétrico, considerando a velocidade média e o tempo descritos no texto? Então, veja, a distância que ele vai percorrer. Nós sabemos o que é a velocidade, né? A velocidade é uma razão. Então, a velocidade vai ser a distância percorrida pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância, né? Então, vejam que a velocidade que ele tem, média, que ele informou lá, é de 40 km por hora. Diz que ele percorre lá uma distância de quanto? Não sei. Mas ele quer saber a distância que ele percorreu, né? Com relação aqui, o tempo gasto lá no nosso texto, 1h30, né? Tudo bem, pessoal? E aí, o que eu faço? Né? Basta você multiplicar aqui, ó, o princípio lá das nossas proporções, né? Multiplicação dos extremos, 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 é igual a distância D vezes 1. D vezes 1 dá D. 40 vezes 1,5, portanto, 60 quilômetros percorridos em 1h30. Ok, turma? Sim. Vamos aqui para o exercício 12. No exercício 12, ele diz o seguinte: o triatlo combina provas de natação, ciclismo e corrida. Bruno é um praticante dessa modalidade esportiva e em seu último treinamento nadou 1,5 km em 25 minutos, pedalou 40 km em 32 minutos e correu 10 km em 50 minutos. Determine a velocidade média desenvolvida por Bruno em cada etapa do treino. Então, na natação, ele percorreu 1,5 km em 25 minutos, portanto, 0,06 km por minuto. No ciclismo, ele percorreu 40 km em 32 minutos
Na divisão, então, 1,25 km por minuto. E na corrida, ele percorreu 10 km em 50 minutos, portanto, 0,2 km por minuto. Ok, galera? Sim. Posso avançar aqui? Pode. Pode. O exercício 13. André aproveitou o feriado e viajou para a casa dos pais, que fica a 260,5 quilômetros da casa onde mora. De carro, ele leva 2 horas e 30 minutos para percorrer esse trajeto. Qual é a velocidade média desenvolvida por André? Então, pessoal, velocidade média vai ser dada pela distância percorrida. Então, a velocidade média vai ser a distância percorrida, 260,5 quilômetros, dividido pelo tempo, que é 2 horas e meia. 2,5 horas. 104,2 quilômetros por hora. Tudo bem aqui, turma? Sim. Exercício 14, ele fala, Bianca vai ao trabalho de bicicleta e percorre uma velocidade média, né, de 0,3 km por minuto. Ela percorreu 12 km em 0,3 km por minuto de velocidade. Quanto tempo Bianca leva para chegar ao trabalho? Então, de novo, né, a velocidade é uma razão entre a distância percorrida e o tempo que levou. A velocidade nós temos, vale 0,3 km por minuto, e a distância que ela percorreu também temos, 12. Quilômetros. O que nós fazemos aqui, então? Fazemos uso lá do princípio fundamental, né? Multiplicamos os extremos. Então, 0,3 vezes t, dá 0,3t, é igual a 12 vezes 1. 12. As grandezas são diretamente proporcionais, né? 0,3t é igual a 12. Eu passo 0,3 dividindo do lado direito, 12 dividido por 0,3. Esse tempo, então, vai ser de 40 minutos. Tudo bem, pessoal? Sim. No exercício 15, ele diz aqui, ó, nas férias, João foi de carro até o litoral, que fica a 350 quilômetros de onde mora. Em 1h30, ele já havia percorrido 150 quilômetros. E, para a viagem não ficar cansativa, decidiu parar para almoçar, fazendo uma pausa de 30 minutos. Após o almoço, havia obras na pista e João percorreu o trajeto que faltava a uma velocidade média de 50 km por hora. Considerando a parada, qual foi o tempo total de viagem? Então vejam, a distância total que ele tem que percorrer é de 350 quilômetros. Na primeira hora e meia, ele havia percorrido 150 quilômetros. Muito bem. E depois que ele percorreu, na verdade, nessa primeira 1h30, dos 350 quilômetros que ele tinha que percorrer, ele percorreu 150 nessa primeira 1h30, ou seja, ele percorreu 200 quilômetros antes de parar. Quanto tempo ele gastou para isso? Se ele percorreu esses 200 quilômetros, tá, numa certa velocidade média, ele fala aqui, então, em 1h30 ele já vai percorrido 200 quilômetros. Muito bem. Se após o almoço, né, na pista, né, o que acontece? Ele percorreu a uma velocidade de 50 km por hora, velocidade média, depois que ele voltou do almoço, depois da pausa de 30 minutos. Então, vejam, se eu fizer o cálculo aqui para essa velocidade de 50 por hora,
Dos 150 que ele percorreu, faltavam 200 quilômetros que ele percorreu lá depois que ele parou. Ele fez uma pausa. Nessa velocidade média de 50, ele percorreu, então, 350 menos 150, ele percorreu 200 quilômetros onde a pista estava em obras. Então, a distância que ele percorreu é 200, a velocidade que ele realizou nesse trajeto foi de 50, o tempo que ele gastou para isso foi T. Então, o que nós fazemos aqui? Multiplicamos os extremos, né? T vezes 50, 50T, é igual a 200 vezes 1, 200. Passamos os 50 dividindo, vemos então que 200 dividido por 50 levou um tempo de 4 horas. Isso depois da pausa que ele fez, né? Naquele trecho que estava em obras. E voltando lá no enunciado, vejam que a primeira hora e meia ele percorreu 150. Então ele já levou, no primeiro trecho, 1h30. Fez uma pausa de 30 minutos. Então ele levou meia hora de pausa. E depois percorreu os 200 quilômetros que faltavam, a 50 por hora, ele gastou 4 horas com isso. Aqui que nós calculamos pela velocidade média, né? Naquele trecho lento. Então fazemos 1,5 mais 0,5 mais 4, total da viagem, então, 6 horas. Tudo bem aqui, turma? Podemos ir adiante? Podemos. Pode ir, Pedro. Ok. O exercício 16 está falando aqui do trem-bala, né, do Japão, trem mais rápido do mundo, né? Durante testes realizados na província de Yamanashi, no Japão, o veículo atingiu a marca dos 603 km por hora. O recorde anterior havia sido de 581 km por hora, atingidos em 2003. O veículo de levitação magnética, maglev, viajou por cerca de 2 km, o que levou cerca de 12 segundos. Então, vamos lá. A distância entre Curitiba e Brasília é de aproximadamente 2.433 quilômetros. Determine quanto tempo o maglev levaria para percorrer essa distância, considerando a velocidade máxima atingida por ele. Então, nós temos que saber qual que é a velocidade máxima que ele atingiu, né? Se ele percorreu 2 km em 12 segundos, vamos ver, então, né, qual que vai ser essa velocidade aqui. Ele informou aqui o seguinte, que ele atingiu uma velocidade de 603 km por hora, que foi a velocidade máxima dele, né? Anterior tinha sido 581 km por hora. Ele falou, então, dentro da velocidade máxima, quanto tempo ele vai levar para percorrer 2.433 quilômetros. Então, sabemos que a velocidade, V, vai ser igual à distância percorrida, D, dividido pelo tempo, T. A velocidade máxima dele foi de 603. A distância que ele vai ter que percorrer, 2.433. E o tempo que ele vai levar sairá aqui em horas, né? Multiplicamos em cruz, os extremos, né? 603 vezes T, dá 603T, é igual a 2.433 vezes 1, 2.433. Passamos os 603 para o outro lado, dividindo. Então, fica 2.433 dividido por 603. E nós chegamos, então, em 4 horas. Tudo bem, galera? Sim.
Aqui no exercício 17, ele fala: determine o volume ocupado por um bloco sólido de prata de 5 gramas de massa, cuja densidade é igual a 10,5 gramas por centímetros cúbicos. Então, tem que lembrar que a densidade é uma razão entre a massa em gramas dividido pelo volume em centímetros cúbicos. Ele deu a densidade para nós? Deu 10,5. Ele deu a massa? Deu 5 gramas. Então, substituindo nessa expressão, eu vou ficar, então, com a densidade, que vale 10,5. Vai ser igual a massa, que ele falou que é de 5, dividido pelo volume, que é o que ele quer descobrir, né? O que eu faço aqui, então? Faço a multiplicação em cruz. Então, eu faço aqui, ó, nos extremos, 10,5 vezes V, dá 10,5 V, é igual a 5 vezes 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10,5 V, 10,5 V, é igual a 5. 5 vezes 1, 5. Passo 10,5 dividindo, V vai ser igual a 5, dividido por 10,5. E aí esse volume vai ser dado em centímetros cúbicos, né? 0,5 centímetros cúbicos. Ok, galera? Então tá aqui. 0,5 centímetros cúbicos. Posso ir adiante aqui? Pode. Deixa eu só ver se não estou passando muito no meu horário. Eu já passei demais o horário aqui. Galera, eu vou prosseguir na próxima aula com essa correção aqui, que senão eu vou passar muito do tempo aqui e vocês vão entrar aí na próxima aula, né? Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Tudo tranquilo? Sim. Beleza, então, pessoal. Um abração a todos, fiquem com Deus, se cuidem, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, Tchau, professora. Até lá. professor. Falou, tchau, tchau.